E ainda falando sobre preços, o Ministério da Justiça vai fiscalizar a redução nos preços dos combustíveis em todo o Brasil. O anúncio ocorreu depois que a Petrobras divulgou uma redução no valor do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A ação anunciada ontem pela pasta federal será realizada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. A intenção é verificar se a diminuição dos preços será aplicada nas bombas dos postos pelo país. A iniciativa foi oficializada pela Senacom com o envio de ofício aos PROCONs estaduais e municipais de todo o Brasil. O documento instrui os PROCONs a realizarem, então, um levantamento detalhado dos valores cobrados em postos de diversas regiões, verificando também a existência de possíveis aumentos abusivos ou práticas irregulares que prejudiquem os consumidores. Além disso, os PROCONs foram orientados a notificar imediatamente os estabelecimentos que forem identificados como infratores e adotar as medidas cabíveis para a proteção dos direitos dos consumidores. A determinação sobre a fiscalização ocorreu poucas horas depois do anúncio oficial da Petrobras de uma redução nos valores do diesel e da gasolina para as distribuidoras. A partir de hoje, a queda será de 44 centavos por litro do preço médio do diesel, que passará de R$ 13,46 para R$ 3,02. Já o preço médio da gasolina será de 40 centavos por litro na queda, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. Vale lembrar que isso das refinarias para as distribuidoras. A empresa também comunicou ao mercado a adoção de uma nova política nos valores dos combustíveis, que não vai mais se basear na paridade com os preços de importação. A gente vai acompanhar agora o que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, falou sobre essa decisão. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, horários mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Sem se afastar da referência internacional de preços, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, também se pronunciou logo depois desse anúncio da estatal petrolífera. Nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores, e a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário. O professor e economista Lucas Desodi ressaltou que a redução dos valores é positiva, entretanto, ele também comenta que é necessário ter mais detalhes sobre a nova política de preços que será adotada pela estatal. Eles aproveitaram uma oportunidade de mexer a regra de política de paridade de preço, da Petrobras. Eles estão falando que agora o preço não vai se basear apenas no preço internacional do barril do petróleo e na taxa de câmbio. Estipularam uma nova regra que ninguém sabe exatamente qual que vai ser essa regra, Ainda tem muita dúvida de como a gente vai poder precificar os preços. Acho que ficou muito solto, essa regra que eles criaram a princípio, Mas aproveitaram para divulgar uma redução do preço da gasolina e do diesel na refinaria. Então é uma redução significativa, aí, ajudando, sem sombra de dúvidas, no orçamento das famílias. O impacto na cadeia produtiva como um todo é muito bom,
porque você tendo um transporte mais barato do diesel e da gasolina, por exemplo, itens de supermercado, grãos, alimentos, bebidas, tende a diminuir de preço também, né? Tende a desacelerar. Além do diesel e da gasolina, a Petrobras também anunciou ontem uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo, o GLP. A partir de hoje, a estatal vai vender o botijão de 13 quilos de GLP às distribuidoras por um valor em média de R$ 8,97, inferior ao valor atual. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor final, o botijão poderá chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87. Vamos lá, antes de mais nada, nós acabamos de falar de 2 reajustes de serviços que foram definidos pelo poder público, na canetada, Água e Esgoto e Petrobras. Você veja como o Brasil é um país que gosta do Estado grande, né? Do Estado interferir na economia. Preço é coisa de mercado, mas nós acabamos de trazer aqui as informações e tanto água e esgoto, que é básico para a vida, como combustível, que é básico para a vida, né? Todos nós utilizamos direto e indiretamente combustíveis, são definidos pelo Estado. Ponto 2. Essa política de preço da Petrobras é confusa, pouco transparente, é uma salada incompreensível. Vamos lá. Apesar de tirar a dependência dos preços de combustíveis de choques externos, as variáveis que são indicadas aí pela Petrobras são muito abertas, né? Tira totalmente a previsibilidade de aumento ou até mesmo da redução dos combustíveis. Importante falar isso aqui, né? A gente não sabe se vai aumentar ou se vai reduzir, porque a gente olha lá a regra e ela é aberta. Então não sabe. Depende da vontade de quem estiver lá na cadeira. O próprio mercado está fazendo muitas críticas a isso. Por que o preço era atrelado ao dólar? Porque o combustível é uma commodity. O que é uma commodity? É um item que é comercializado no mundo todo com o mesmo preço. Não é só o petróleo que funciona dessa maneira. É a soja, é o milho. São esses bens, esses itens que o mundo todo consome e por isso, né, faz como se fosse um consenso sobre o preço daquele item. A gente negocia esses itens, né, tanto vendendo quanto comprando. É por isso que é negociado em dólar. Mais do que isso, vamos mais fundo. O Brasil não consegue refinar todo o combustível que consome, né? O porquê, as variáveis são gigantes e varia o programa inteiro para discutir o porquê que o Brasil não consegue até hoje refinar todo o combustível que consome. Mas nós não conseguimos. Nós temos que importar. E como é que se importa? Em dólar. Em dólar. Então, consegue olhar para outro país aí e falar assim, nós temos um presidente legal aqui, dá um desconto para nós. Não existe isso. É mercado. E se é negociado em dólar, é o dólar que vale. O que vai acontecer? É a típica medida populista. Agora até parece legal, baixou. Né? Mas sabe aquela história que a mãe da gente falava do barato que sai caro? Ali na frente, a conta vai chegar. Porque outra frase que virou lugar comum, mas ela traz um significado muito importante, é do não existe almoço grátis. Então, se está tendo agora uma redução, daqui a pouco alguém vai ter que pagar essa conta. E você veja, Pedroso, que eles colocam uma coisa engateada na outra como se fosse uma coisa só, e não é. Então a Petrobras anunciou uma nova política de preços e, de forma integrada, anunciou redução nas bombas. Mas as coisas, né, não estão necessariamente integradas. É para passar aquele verniz ali. Olha, nós anunciamos um novo sistema de preços e ele já diminuiu, mas as coisas não são integradas. E é importante dizer aqui que a conta vai chegar a médio e a longo prazo. O PT não aprende. Eles já fizeram isso no governo Dilma Rousseff. É só você dar um Google aí e ver como estavam as finanças da Petrobras durante o governo Dilma Rousseff. Além dos desvios bilionários, né, que a gente já cansou de falar aqui, que todo brasileiro sabe, nós tínhamos
uma política confusa de gestão na estatal que deu a ela um dos maiores prejuízos da sua história. Por quê? Porque o Estado fez a intervenção equivocada de preços na companhia. Passou-se o tempo, Lula voltou, o que nós vemos de novo? O Estado fazendo a intervenção de preços confusa na economia. É uma vergonha que a Petrobras seja instrumentalizada politicamente. É o que aconteceu com a Dilma em 15 e 16, que o preço ficou congelado. Você teve ali a dívida da Petrobras sendo multiplicada por 5, chegou a 125 bilhões de dólares. Deu prejuízo operacional de 100 bilhões. Perdeu mais de 100 bilhões de valor de mercado. Tudo isso, todo esse rombo que a gente está falando, a sociedade foi chamada a pagar através dos impostos. É isso. Não tem almoço grátis, o Marco falou aqui. E a gente precisa entender, quando o combustível é subsidiado, quando você tem a Petrobras instrumentalizada, quem vai pagar a conta somos todos nós. O combustível parece barato agora, mas fica caro depois. Mas tem uma verdade que a gente precisa restabelecer aqui no Jornal da Manhã. A primeira delas é que esse anúncio de ontem, já conseguimos garantir uma promessa de campanha, o Lula está cumprindo o que falou, é uma mentira. Primeiro, que o que o Jean Paul Prats anunciou é confuso, é fábula, é lenda, dá margem, ninguém sabe o que vai acontecer. E sobre a redução dos 12%, pouco mais de 12%, é justamente o índice do que variou o petróleo internacionalmente desde que o Lula é presidente. Pelo amor de Deus, não é bondade nenhuma. De janeiro até agora, você teve 12% de redução do preço do petróleo internacional. Em janeiro, valia o petróleo $85 no mercado internacional, vale hoje, fechou o mercado ontem, na verdade, valendo pouco menos de $74, 12%. Então, assim, eles querem vender que foi uma grande medida, o Lula veio para salvar as pessoas, estendeu a sua mão lá, suja de petróleo, para garantir que as pessoas paguem menos combustível. Uma balela. Isso é a variação do petróleo, é o mercado funcionando. Agora eles querem vender que foi uma solução. Eu quero entender, quando o preço do barril internacional subir, o que eles vão fazer? Eles vão garantir que as coisas funcionem como na realidade, ou se eles vão ali querer pregar o mundo das fábulas? E outra coisa que é importante a gente restabelecer aqui, para as pessoas entenderem bem: não existe garantia nenhuma do que ter baixado entre a Petrobras e as distribuidoras que vai chegar na bomba. Quero lembrar, em abril a Petrobras anunciou um desconto de quase 10% do diesel. Opa, vai baixar o diesel, quase 10%, a coisa vai ficar boa. Não ficou. 10% entre Petrobras e distribuidora, chegou menos de 2% ali para os usuários. Menos de 2%, ficou ali perto de 1,5% a média do desconto do diesel na bomba. Então não se iludam. Esse papo todo, ele acaba não funcionando. O que vai funcionar de verdade é um equilíbrio fiscal, a nossa moeda valer mais perante o dólar, organização e redução de impostos. Hoje, o que a gente paga na gasolina, metade praticamente é tributo. Então, quando o governo reduziu o apetite, Mark, Bia, ouvintes, aí sim a gente vai conseguir ter combustível barato de verdade, e não essa fábula. Então a gente tem que entender, toda solução que parece fácil, que parece mágica, no final ela se mostra errada e a gente acaba tendo que assinar o cheque. E é importante falar o seguinte, Pedroso: o governo não faz muito tempo aumentou os impostos dos combustíveis. Teve toda aquela discussão lá. Olha, o caixa tá magro, tá faltando dinheiro para a questão social. Eles aumentaram os impostos dos combustíveis, e agora tentam dar ali de outra maneira, um verniz para uma redução montada ali. Infelizmente a notícia não é boa, Vai reduzir agora. Vocês vão ver. Escrevam e cobrem depois. Daqui a pouco aumenta de novo.